Olá, estamos aqui no centro da cidade de Grajaú com o intuito de fazer uma entrevista abordando pessoas para saber tal conhecimento delas sobre a síndrome de Down. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente somos da Universidade Estadual do Maranhão e a gente está fazendo uma pesquisa de campo sobre a síndrome de Down. A senhora conhece a síndrome de Down? Conheço. Certo. A senhora queria me falar um pouquinho sobre ela? A síndrome de Down, ela é uma doença genética, né? Que afeta diversos órgãos do corpo, né? Os olhos, o desenvolvimento da criança, né? E outras coisas mais. Certo. E a senhora acha que uma criança com síndrome de Down, ela deve ter um acompanhamento especializado? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Cristiane, sou da Universidade Estadual do Maranhão. Vocês sabem o que é síndrome de Down? Bom, eu sei. Eu sei. E assim, vocês acham que criança com síndrome de Down, ela pode ter uma vida normal, igual às outras crianças? Bom, dependendo do grau, né, que tenha, ela pode sim ser estimulada a ter uma vida mais normal, entre aspas, né, que a gente diz, ela pode ter, né? Tudo é uma questão de estímulo, de acompanhamento, né, de participação da família, dos profissionais. Ela sim pode ser integrada à sociedade em uma vida normal. Bem, me chamando Beatriz, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão e a gente está abordando as pessoas pesquisando sobre se ela sabe o conhecimento, o que é a síndrome de Down. A senhora sabe o que é a síndrome de Down? São as pessoas que nascem com aquela especialidade, né? Que a gente chama hoje não sei se ainda pode, né? Chamar deficiência, né? Sim, uma deficiência, mas... mais ou menos. Aí eu queria fazer outra pergunta dentro desse contexto, se a senhora acha que a idade da mulher influencia a ela ter uma criança com síndrome de Down, a idade dela. Eu acho que não influencia a idade, não. Eu penso, né? No meu ponto de vista, né? Que não influencia, né? Tanto faz ser uma idade mais nova com a mais avançada. Eu acho que tanto faz uma idade como outra. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ruth, somos da Universidade Estadual do Maranhão. E a senhora conhece a síndrome de Down? Sim, conheço sim. A síndrome de Down é quando a criança tem lá em sua formação, né, um DNA com uma pequena alteração, ou um cromossomo a mais ou a menos, não é isso? É verdade. E a senhora sabe me dizer as características que o bebê vai apresentar na síndrome de Down? Em geral, as crianças que são portadoras de síndrome de Down, ainda no ventre materno, quando por oportunidade dos primeiros exames, é possível observar que eles têm uma aparência diferente no que tange ao osso do nariz e o aspecto craniano também é diferente. Além do fato, é claro, de que as crianças que são portadoras de síndrome de Down por muito tempo foram associados aos mongóis porque tem um aspecto dos olhos puxados, lembrando aos nativos da Mongólia. Olá, nós somos acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão. Estamos aqui para apresentar para vocês um pouco do nosso conhecimento sobre a síndrome de Down e mostrar também como está o conhecimento da população grajauense sobre a síndrome de Down. Bom, como eu já me apresentei, me chamo Carlos Eduardo, passo a palavra para a minha colega. Olá, gente. Meu nome é Gleiciane, a gente é estudante aqui do campus de Grajaú. A síndrome de Down, ela é uma condição genética em que a pessoa possui características físicas específicas e propensão a algumas outras doenças. Ela é chamada de trissomia 21 por ser causada por um cromossomo extra no par de cromossomos 21. Então, em alguns casos, quanto mais a criança ela é incentivada na sua fase de infância, menos sintoma ela vai apresentar no decorrer da sua vida, certo? Então, apesar dessas pessoas com síndrome de Down apresentar essas características específicas e essa dificuldade intelectual e dificuldade de aprendizagem, elas são geneticamente únicas. Por isso foi criado o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é comemorado anualmente no dia 21 de março. E foi criada
com o objetivo de combater esses mitos e incentivar a população a prevalecer os direitos iguais em todas as pessoas. Bom, uma das principais causas da trissomia 21 são a gravidez tardia, principalmente, que apresenta 95% dos casos de síndrome de Down. Bom, a gravidez tardia apresenta principais características de apresentarem a síndrome de Down especificamente. Bom, principalmente porque os folículos das mulheres já nascem com elas e com o decorrer da sua idade eles vão envelhecendo de acordo com a sua idade. Dessa forma que envelhece, podem ocorrer de defeitos nas divisões, podendo ocorrer um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, como minha colega acabou de descrever para vocês. Bom, as mulheres com 30 anos têm probabilidade de ter entre 1 em 1000 chances de ter bebê com síndrome de Down. Já mulheres com 35 anos têm entre 1 a 400 chances de ter bebês com síndrome de Down. E mulheres de 45 anos têm probabilidade de ter entre 1 em 30 bebês com síndrome de Down. Bom, é de fácil percepção a relação da síndrome de Down com a idade da mulher, ou seja, com a gravidez tardia. Isso ocorre principalmente depois dos 35 anos. As mulheres hoje em dia, no século XXI, preferem ter bebês mais tarde, sem saber os riscos que apresentam essa gravidez tardia. Estamos aqui para alertar também, porque a gravidez tardia pode ocorrer defeitos genéticos, como a síndrome de Down, e também outros defeitos que serão descritos nos trabalhos posteriores da nossa turma. Bom, uma das principais características clínicas da síndrome de Down, como minha colega acabou de retratar também, que pode apresentar características, doenças específicas em pessoas com síndrome de Down, eu vou relatar para vocês a cardiopatias, que é uma doença no coração, ou seja, uma doença no músculo cardíaco, o músculo mais importante do ser humano. É o cérebro e o coração. Bom, a cardiopatia apresenta principalmente 50% dos casos de síndrome de Down, mas 25% dos bebês com síndrome de Down conseguem sobreviver sem necessidade de cirurgia para corrigir tal problema. Bom, os outros 25% necessitam de cirurgias para corrigir os problemas ocorridos no músculo cardíaco, que são principalmente nas divisões entre átrios e ventrículos, ou seja, os septos, que a gente conhece como septos, que divide os átrios e os ventrículos. Bom, o que ocorre na cardiopatia? Principalmente ocorre como se fosse um buraquinho entre o átrio esquerdo e o átrio direito, ocorrendo assim uma junção do sangue arterial com o sangue venoso, ocorrendo de tal forma uma desoxigenação do sangue do bebê, ou seja, uma desoxigenação do sangue, tendo dificuldades principalmente. Bom, a cardiopatia pode ser observada na 20ª semana de gestação pelo ecocardiograma, quando já apresenta risco. E quando essa cardiopatia não apresenta risco e não é observada no ecocardiograma, pode ser observada na hora de amamentar o bebê, principalmente, pois o bebê irá apresentar o aspecto roxo, como falta de oxigênio, principalmente. Bom, e os bebês com síndrome de Down apresentam características específicas, como minha colega acabou de retratar para vocês também, como retardo intelectual, dificuldade no aprendizado, que deve ser estimulado logo após o nascer do bebê. E também eles apresentam membros mais curtos, os dedos dos pés são separados um do outro, as mãos não apresentam essas duas listrinhas aqui, apresentam apenas uma, e os seus olhos são puxadinhos, o seu nariz é achatado. Essas são uma das principais características dos bebês com síndrome de Down. Características essas que não excluem ele da sociedade e características essas que incluem ele principalmente na sociedade como pessoas normais, porque é apenas um defeito genético e não um defeito mutagênico, ou seja, um defeito que podemos dizer que é observado como coisa de anomalias, que como era visto anteriormente, que eles eram vistos como mongoloides, essas coisas, e hoje não. Hoje apresentam leis, estudos para essas pessoas com síndrome de Down, que elas possam ser incluídas na sociedade diretamente, podendo trabalhar, podendo estudar, podendo fazer todas as funções que as pessoas do cotidiano sem defeito genético fazem, porque um defeito genético não exclui a pessoa da sociedade, apenas inclui, mostrando que ela é capaz. Atualmente existem testes genéticos que podem identificar a síndrome de Down num bebê ainda na vida intrauterina, como a velocidade coriônica e a amniocentese.
em tese. O importante para o bom desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down é que ela esteja incluída num bom ambiente familiar. Enquanto melhor o ambiente familiar que aquela criança esteja incluída, melhor vai ser o seu desenvolvimento e, como eu disse anteriormente, menos sintomas ela vai ter da síndrome. Então, menos sintomas ela vai ter da síndrome. É importante ressaltar também que os pais têm que ter bastante atenção no processo de aprendizagem dessa criança, não deixando de lado, não deixando de casa. Por favor, pai, influencie as suas crianças com síndrome de Down a estudarem, a ter um convívio com outras crianças. Afinal, ao final das contas, o carinho e o amor que você vai dar para uma criança com síndrome de Down não é diferente ao carinho e o amor que você vai dar com uma criança que não tem essa síndrome. Você tem que estar sempre aceitando e respeitando as dificuldades individuais de cada um. Então, gente, aqui nós estamos com a dona Iranilde, tá certo? Dona Iranilde. A gente veio aqui na casa dela pra gente fazer umas perguntas e obter o depoimento dela. Ao filho dela, o Lucas, que é o menino que tem a síndrome. Então, dona Iranilde, como foi pra senhora quando o Lucas nasceu? Mulher, pra mim foi assim, eu não esperava o momento, né? Eu esperava ele saudável, mas aí com 2 dias depois, 3 dias eu acho, aí o pessoal médico veio, a enfermeira veio e falou que ele tinha esse problema. Foi um choque, na verdade, na hora é um choque, eu não quis acreditar. Com o tempo foi que eu fui me adaptando a conviver, mas é difícil. E como é que a senhora lida com o preconceito das pessoas? Porque às vezes tem. Com certeza tem, não só naquele tempo atrás, mas ainda hoje, quando a gente sai na sociedade, tem. Eu lido normal, tento assim, não ignoro, mas a gente se sente lá no fundo mal, né, por isso. Mas... E o que foi que o seu filho lhe ensinou até hoje? Amor, muito amor, porque ele é um menino muito carinhoso, sabe, é uma pessoa assim, muito cuidadoso comigo. Eu acho que eu gosto até mais do que as outras, não sei, eu acho que sim, esse amor, acho que mais, devido a ele ser assim, precisa mais de cuidado. Aí eu acho que eu gosto muito mais dele do que as outras mesmo. Eu tô com uma dúvida aqui, eu queria que a senhora me dissesse se quando lhe disseram que o Lucas tinha síndrome de Down, se eles lhe explicaram como é que ia ser agora, depois daquele dia. Não. Como é que a senhora ia tratar ele, nada. Não, eles não explicaram, só disse, mãe, o seu filho, ele nasceu com problema também, não explicaram se era síndrome ou só falaram isso. E aí depois a gente vai fazer um exame para ver o que vai dar. Eu digo, tudo bem, mas não explicaram assim direito, porque nessa época a medicina também era muito atrasada. Entendo. Principalmente em Amarante, que eu tive ele lá, isso era um único hospital, um único médico e muito atrasado. Aí depois já cheguei a levar ele em Teresina, já foi feito os procedimentos, mas por minha conta. Então ele teve um acompanhamento depois disso, né? No teve, início, né? Assim, no início eu levei, porque eu queria saber realmente. Aí levei em Teresina, ele tinha uns 4 anos já. Mas aí a médica falou, filha, tu não precisa tirar ele de escola normal, vai estudar normal, não vai ter preciso medicamento por enquanto nós não vamos dar, enfim, até hoje ele não toma nenhum tipo de medicamento. Não tem mais nem só quando sente alguma coisa leva no médico, mas devido a isso não tem nenhum acompanhamento médico, não. Agora eu vou falar um pouquinho com o Lucas. Então, Lucas, você gosta lá da escola que você estuda? Gosto. Gosta? E o que você mais gosta de fazer lá? É pintar, escrever, tudo no quadro. Isso. E quando você está em casa, o que você gosta de fazer? Assim, eu gosto de varrer a casa. Não, mas demais. Demais, Somzinho. um som que vai ouvir. Diz que você gosta de um som, Lucas? Eu gosto. Gosta, né? Você tem muitos amigos? Tenho. Mais lá na escola que você estuda, né? Não. Isso, obrigada. Bom, como vocês podem perceber, o Lucas não é diferente de nenhum, como eu e a Gleice. A gente não é portador da síndrome, mas como a mãe dele disse, não teve nenhum acompanhamento médico logo no início. Ela não soube o que era praticamente a síndrome. E a gente tentou mostrar para ela que a síndrome não detém nenhuma anomalia no Lucas. O Lucas é normal, igual qualquer um. Como ele disse, ele gosta de pintar, gosta de brincar, tem amigos, tem tudo. Principalmente aqui, quando a gente chegou na casa dele. Aqui a gente percebe que ele tem um aconchego, tem a família dele. Então,
A gente deixa essa mensagem para todos os portadores de síndrome, que um portador de síndrome é igual a qualquer ser humano, não muda, não muda. Então, é normal ter pessoas com síndrome na sociedade. E é normal também a gente incluir elas no nosso meio. Igual a gente está aqui, está no nosso meio, convivendo com a gente, conversando, brincando, falando. Então a gente pode perceber que a síndrome é só uma anomalia genética no cromossomo 21, de mais ou para menos, como a mãe do Lucas já falou, que ela foi em Teresina, buscou e conheceu, para ela descobrir por própria curiosidade, porque no Amarante, onde ela morava, não tinha todo o conhecimento. Aí ela teve que ir com gastos dela, como a gente pode ver a precariedade do Sistema Único de Saúde, a gente pode ver. Então a gente deixa essa mensagem principalmente de igualdade, que o Lucas é igual a todos que está aqui no nosso meio. Eu, ela, a mãe dele e o Lucas. Aqui ninguém é diferente de ninguém. Então, obrigado a todos que estão vendo nosso vídeo. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado.